Me lembra algo que eu ouvi uma vez. Eu nunca fui muito fã do... É até engraçado falar isso, talvez até as pessoas interpretem errado, mas não é. Eu quero chegar a um contexto com isso. Eu falava assim, cara, eu não sei lá, não acho a parada gay uma parada... Por quê? Por que a pessoa tem que ir lá e se vestir daquele jeito, fazer aquilo? Aí um amigo meu chegou pra mim e falou assim, Elvis, mas pensa aqui comigo. Entenda que hoje, pra você poder casar, pra você poder andar na rua com o teu marido, pra você poder morar junto, pra você poder ter um filho, alguém em algum momento teve que fazer algo que você hoje olha e fala, eu não acho que isso tem necessidade. Não, essas pessoas fizeram algo pra que hoje você tenha um direito básico. Sim. E eu passei a olhar para aquilo de uma forma diferente. Eu falei, cara, faz todo sentido. Talvez se alguém não tivesse ido lá e levantado uma bandeira e colocado uma roupa espalhafatosa, algo que fosse chocar de fato, talvez hoje a gente não pudesse ser pessoas normais, não pudesse... engraçado que é como se fosse uma opção sexual, e não é, na verdade, né? Se fosse uma escolha, por que eu escolheria? Então. Né? Se fosse uma escolha, talvez fosse mais fácil. É. Mas ontem, quando o Léo falou com a gente, ele brincou, né? Você até do lado dele falou assim, ele não assume que é gay, não. Ele falou rindo, brincando. Mas foi legal que depois que aquela frase dele, apesar dele falar, me levantou uma questão que eu perguntei assim, mas eu não iria perguntar pra ele se ele era gay, porque não faz diferença pra mim. Não tem... Aí eu fiquei pensando, é engraçado que isso me levou a uma reflexão. Eu falei, o que faz eu querer saber se o cara é gay ou se não é gay? Não muda nada, mas aí eu cheguei nesse mesmo ponto que você. Mas talvez ele queira dizer, talvez ele queira falar, porque talvez pra ele tenha algum interesse, tenha alguma coisa que ele quer mostrar, ele quer deixar claro, porque eu sei, a gente sabe o que acontece. Então eu falei, se a pessoa quer chegar aqui e ela quer... Pra ela é importante dizer que é gay, porque... Falar, expor, sim. Eu não acho que é um problema, eu acho que é pelo contrário, cara. Existe um problema que aconteceu e que acontece ainda, e que teve uma luta para que isso pudesse ser superado. Sim. Então, se uma pessoa quer levantar essa causa, ou que de jeito que for, seja de um jeito mais agressivo, que seja de um jeito mais forte, ou de um jeito só discreto, falar, eu sou, estou aqui feliz. Como o Léo, por exemplo, como você, tô tranquilo, leva na naturalidade, mas diz que é... Porque eu acho que, não porque que importe isso, né, de uma razão de não muda em nada quem você é, mas eu acho que talvez seja importante para as pessoas verem, né, cara? Você falou que joga futebol, por exemplo. Sim. Olha um puta de um clichê aí. Exato. Não é? E, tipo assim, joga futebol, gosta disso, daquilo. Tipo, você fala, mas você tá meio estranho, né? Você não deveria gostar de tudo isso. Mas aí entra o estereótipo, entendeu? O que define? Exato, Por quê? que muda, Por que, né? que não Como pode? é que foi pra você? Eu costumo dizer que existem algumas fases de aceitação, né? A primeira fase pra mim foi eu me aceitar comigo mesmo. Você fala assim, de repente você tá andando de novo, eu falo assim, nossa, me chamou a atenção. Nossa, bonito. Entendi. Aí de repente passava e falava, nada a ver. Tipo, aí você fica, será que isso é normal? Será que todo mundo sente isso? Aí você passa essa primeira fase, e depois você começa a ver que aquilo te chama a atenção, você fala assim, tá, então deixa eu me dar algumas justificativas e entender, não, realmente pode ser que eu goste, pode ser que aquilo me chame mais atenção. Segunda fase é a aceitação de você com os teus amigos próximos ou com a tua família. Sim. Porque você vai ter que em algum momento expor aquilo. Depois que você se aceitou, você precisa dar esse segundo passo. Só que isso é construído, né? Não é algo simples. Você não chega do dia pra noite e fala assim, então, mãe, sou gay, tá? Tudo bem? O que a gente vai comer hoje? Não é assim. Existe todo um contexto. Entendi. Depois da aceitação dentro de casa, né, seja na época que eu me descobri gay, eu já morava com amigos, então eu já não era mais os 3 amigos héteros que eu morava. E é muito engraçado, porque eu acho que eu tive anjos na minha vida nesse aspecto. Porque o dia que eu realmente decidi, eu vou falar, eu vou expor isso para essas pessoas que moram comigo, o que eu ouvi deles foi, você é o mesmo cara de ontem, pra gente não faz diferença. Sim, então, claro, tipo, exato, não faz diferença nenhuma. O que você faz entre 4 paredes não me interessa. Ama o Elvis, né? Entendeu? Ama Exato. a opção sexual. E aí depois dessa segunda fase, eu acho que a terceira fase é você se aceitar para o mundo, é você chegar a um ponto de dizer assim, tudo bem, eu pago as minhas contas, eu vivo a minha vida, eu não devo satisfação para ninguém. Claro. Contanto que eu não agrida quem é você, que eu não falte com respeito com quem é você e você não faça o mesmo comigo, tá tudo certo. Exato. A gente pode conviver todo mundo junto, desde que haja respeito. Sim. Agora, antes de entrar nesse... que a gente começou a falar disso, eu queria falar para vocês de uma palestra que tem no Netflix que chama O Chamado da Coragem, que é de uma mulher que chama Brené Brown. Não sei se alguém aqui conhece ou se alguém já ouviu falar. Não. E por que eu vou falar dessa mulher? Essa palestra dela, ela estuda constrangimento social há 20 anos. E essa mulher, hoje ela tem 5 livros publicados, tá? Mas ela basicamente fala sobre você se expor, sobre você se permitir ser vulnerável. E aí tem, enfim, incrível a palestra. Tem 1h10,
vale a pena assistir, assistam 2, 3 vezes e estejam preparados, porque vai cair algumas fichas. Show, hein, tá? cara? Pô, quero Com certeza. anotar. Peraí, É, anotar o nome Dá a dela. dica aí. É Brené Brown e o nome da palestra é O Chamado da Coragem. Chamada Coragem. Basicamente, tem uma parte que ela fala muito sobre esses assuntos de ser gay, ou sobre racismo, ou sobre preconceito em geral. Tem uma Sim. parte da palestra que ela fala assim: nós que estamos em alguma situação de preconceito, ou em alguma situação de ser diferente, né, vamos colocar dessa maneira, nós não somos obrigados a startar esse assunto. Eu não sou obrigado a chegar aqui Sim. e expor eu sou gay, ou levantar uma bandeira, ou ter Sim. que falar sobre algo. Sim. E ela fala muito isso em relação a empresas. Por que é você que tem que chegar pro teu chefe e falar isso? Por que é você que tem que startar esse assunto? Não, desculpa, não sou eu. É você que tem que incluir, é você que tem que se preocupar com isso. Sim. Porque, entende? E é muito interessante. Quando ela começa a expor isso, você fala assim, realmente eu não sou obrigado a chegar aqui. Você Eu não chego tem pra que- você e pergunto se é hétero. Mas exatamente foi a questão, cara. Que eu fiquei... Que diferença Faz vai fazer na sentido. minha vida? A minha piração foi Sim. essa. Eu falei assim, eu pergunto pra alguém se é hétero, por que eu pergunto pra alguém se é gay? O que isso muda? O que vai mudar? De novo, vai a mudar? não ser que a pessoa tenha interesse em falar porque ela quer falar por isso. Pra Sim. levantar o assunto. Aí Ou pode por ser. ela também ter medo de sofrer um preconceito, ela já chega e fala, tipo, vou abrir o leque Sim. e a pessoa já não vai Vai poder fazer deixar muita de Tudo. lado. pergunta, Mas assim, né? não deveria Pode ser, na ser. minha opinião, não deveria ser. E na Não, minha opinião, acho que não. não deveria ser algo que fez alguma relevância, a não ser Sim, que claro. a pessoa ache que aquilo é importante ser falado porque ele tá falando. Por exemplo, que existe Claro. uma questão. Mas pra gente, por exemplo, o que faz a diferença? Você Não faz diferença sentar nenhuma. aqui, o que interessa? Engraçado, foi o que ele até brincou, que antes era brincadeira, hoje é bullying. Antigamente já aconteciam, já tinham pessoas héteros, gays, e todos se misturavam e não tinha, assim, você achava que aquela pessoa era diferente porque ela tinha um cabelo diferente e tal, mas assim, não importava o que ela era ou deixava de Sim, ser. sim. Hoje as pessoas taxam tanto que, aquela por ter um cabelo diferente, ela é hippie. Aquela por fazer aquilo, ela é... É o rótulo, né? As pessoas precisam rotular as outras. assim. Precisa, sabe? Se a pessoa muda um pouco o estilo dela, o cabelo, sei lá, é tão estranho isso. É muito, sei lá, o mundo mudou tanto que a gente hoje se sente até preso por algumas coisas. Até pela internet, a internet está tão liberada de você ver coisas, de você pesquisar hoje. Tem vários documentários, não sei o que, falando disso. Não era tão polêmico, Sim. né? E essa coisa que você falou desse... Qual é o nome do... O Chamado da Coragem. Do Chamado da Brené Brown. Coragem. Então, assim, as pessoas estão falando muito agora sobre isso, né? E tem uma coisa que eu também não entendo, que assim, é engraçado isso, né? Mas pro casal hétero padrão, né? Elitista ali, dentro de uma sociedade que foi criada assim. Ok, a minha esposa, o meu esposo. Agora, engraçado, quando você volta isso pro homossexual, você fala assim, o companheiro. Mas que porra é essa de companheiro, gente? É marido, não é? Tipo, Mesma coisa. por que você tem que classificar de outra maneira? Será que pra pessoa que tá de fora é mais fácil falar o companheiro dele do que o marido dele? Tem uma coisa aí que não dá pra entender. Às vezes você fala assim, gente, esse aqui é não. o seu companheiro, né? É o seu, é quase primo, né? Esse aqui é teu primo. Eu diferente. tô acompanhando, Oi, o arroz. Roommate, né? Mas É parece, tem umas convenções sociais muito extremas, assim, mas cara, eu posso estar falando bobagem, mas eu sinto que, pelo menos, eu acho que tantas pessoas estão levantando isso, eu acho, a minha opinião, que às vezes levantam de maneira errada, eu acho que levantam de uma maneira agressiva demais, eu acho que aí não é legal. Eu acho que é pra quem não entende. Sim. Ou se sente... Sim, mas aí, por exemplo, vamos lá, quando nós estamos conversando sobre algo assim que eu acho legal, acho importante, que E você não é obrigado a saber tudo, eu também não sou. Exato. A gente vai ser vulnerável e pode ser que eu fale alguma coisa errada e que a gente tem que retratar amanhã e falar assim, bom, tudo bem, entendi, não era dessa maneira. Mas o fato de você não falar não vai te isentar disso. Exatamente. Você precisa falar sobre o assunto, porque ninguém nasceu sabendo. Você sabe tudo sobre questão racial? Eu não sei. Sim. E talvez nem vá saber, mas eu vou procurar saber. Sim.